A quinta geração da telefonia celular vai permitir novas aplicações de internet das coisas. O Futurecom All Year conversa com Carla Bellitardo, vice-presidente de estratégia da Ericsson para a América Latina, sobre as tendências do mercado. Carla, o que vai ser possível fazer com 5G que não é possível fazer hoje? Bem interessante, vem sendo o foco de pesquisa para a Ericsson, os casos de uso do 5G, né? E a gente, em Barcelona, agora recentemente, a gente fez a demonstração do 5G, principalmente nos estudos que a gente tem feito com as indústrias, né? A gente quer ver a questão da latência. A gente fez um caso, por exemplo, com a ABB, onde a gente simulava um braço mecânico em operação na Suécia, de Barcelona, onde você monitoreava o braço mecânico, tentando acertar e sentia realmente a sensibilidade do braço mecânico pela questão da latência. Então esse é um caso muito interessante que a gente teve bastante a experimentação em Barcelona. A gente sempre fala dos carros sem motorista, hoje em dia realmente é parte da discussão do 5G, os carros sem motorista, e a discussão também principalmente para a internet das coisas. Então ver a questão da latência na indústria, mas como que a gente consegue também massificar e utilizar o IoT num cenário de 5G, para que a gente tenha o futuro aí da sociedade conectada dentro da visão do 5G. Quais são as perspectivas para o 5G no Brasil? Bem, já estamos falando de 5G no Brasil esse ano, né? Então a gente anunciou no passado, quando a presidente Dilma visitou a Suécia e esteve conosco na Ericsson com o ministro, e aí a gente anunciou que faremos este ano o teste do 5G com a Claro no Brasil. Estamos discutindo também com Telefônica, eu acho que viabilizar um teste de 5G no Brasil nos põe numa posição de tentar acelerar a chegada da tecnologia, né? Então, o 5G, acreditamos que ainda dependemos das definições que vão vir do WRC em 2019, e aí então visualizamos para 2020. Qual vai ser o papel do 3G e do 4G nesse cenário? Neste cenário, a gente vê que ainda a gente tem que monetizar o 3G e o 4G. A gente tem a discussão toda que a gente tem colocado ainda da questão de cobertura e capacidade, questão da qualidade. Então, os investimentos para a gente conseguir ainda aumentar a penetração da banda larga móvel. Recentemente tivemos um estudo que finalmente o Brasil passou dos 50% da questão das pessoas que já estão conectadas à internet, que já têm acesso à banda larga. Então, essa é a questão de levar o 3G ainda, 3G rural. O 4G também, a gente está no patamar aí dos 50%, chegando aos 50%, mas a questão da qualidade, ou seja, da performance da rede. Então, quando falamos de 3G, falamos da expansão do 3G, como falamos de 4G, estamos falando também da questão das small cells, para aumentar a performance, a qualidade nas cidades inteligentes, e explorar isso também já no use case que a gente comentou também, né? Cidades inteligentes, como é que a gente usa o 4G, não só para vídeo, mas que a gente consegue também experimentar e explorar em questões de educação, de saúde. Acho que o desafio é grande ainda em todas as tecnologias, sem dúvida. Como estão os projetos de internet das coisas no Brasil? Os projetos ainda estão bastante ainda na experimentação, né? A gente diria que operadoras, nós, olhamos de algumas maneiras. De uma maneira vertical, que é entender necessidade de IoT em alguns setores específicos, ou olhar de uma maneira horizontal, que é como que a gente consegue ter uma plataforma que se expande com sensores conectados, seja para um setor de transporte, seja para o setor de utility, saúde. Então a gente olha dessa maneira. A gente tem o nosso centro de inovação em Indaiatuba, onde a gente está explorando o nosso laboratório da sociedade conectada para realmente experimentar modelos de internet das coisas, mas eu acho que vai além dos modelos e da tecnologia. É a gente também viabilizar modelos de engajamento de inovação, fomentando ecossistema, fomentando novos modelos de negócio, experimentação, startups. A gente tem um recente acordo com a Telefônica, a Wayra e o Inatel, onde a gente está nesse ambiente de ecossistema de inovação, onde é realmente buscar isso, internet das coisas, de uma maneira também que a gente também consiga tecnologia de impacto, ou seja, ter a relação da sociedade conectada, mas para o bem da sociedade, ou seja, alguma coisa que a gente já tem a correlação do socioeconômico e do ambiental com eficiência e que nos traga o bem comum, né? Como vai ser o relacionamento com as startups nesse acordo que você citou? Então, esse acordo é um acordo que foi feito entre Ericsson, Inatel e Telefônica, que é em cima de
estar participando com empreendedores, startups, fomentar a discussão, trazer a relação de treinamentos, ou seja, a Ericsson como um provedor de tecnologia, levar a tecnologia para as empresas que entendam as necessidades dos setores e a gente traga a expertise da tecnologia. Integrar com o nosso centro de inovação, onde a gente também está ali integrando provedores de sensores, que avaliam, para a gente conseguir montar as plataformas, o ecossistema, interagir, né? Realmente discutir de diversas maneiras e ampliar o nosso escopo, né? O investimento, a gente tem hoje nossos investimentos de P&D, pesquisa e desenvolvimento, a gente expande para inovação. E a inovação, ela vai à questão da inovação aberta no ecossistema e essa cooperação mútua, né? A gente tem que pensar que a gente não está aqui só desenvolvendo um novo produto, a gente tem que desenvolver uma solução que seja necessária para o mercado. Como, por exemplo, a gente está olhando agora que é a água inteligente, smart water, que é a gente está indo avançando a questão da utility, mas para uma necessidade latente de São Paulo, que a gente vê a falta de água, como prevenir vazamento de água, como também medir qualidade da água, que aí você pode expandir para N outros casos, que simplesmente tendo sensores conectados já é um grande avanço, né? Quais são os efeitos da crise no mercado de telecomunicações? Sem dúvida, nosso setor está vinculado ao PIB, né? Então, os investimentos também, o critério de risco, o downgrade do risco no nosso país, impactou também em Ericsson, numa perspectiva global, na percepção do risco país. Mas o investimento, a gente está tentando desvincular essa questão de ter redução em receita, etc., focando em inovação, tentando atrair investimentos da nossa matriz no nosso centro de inovação, participar mais nos temas de IoT, por exemplo, que a gente quer realizar, testar, realizar nossas pesquisas. E a gente ficou muito satisfeito, porque, por exemplo, esse ano em Barcelona, a gente tinha 3 casos que a gente de IoT, que eram da Ericsson Brasil, que a gente levou para expor no estande da Ericsson em Barcelona, que são do nosso laboratório de inovação, que a gente vê como potencial ainda em tempos de crise, investimentos relacionados de cidades inteligentes. Por exemplo, o nosso caso em relação com a Volvo em Goiânia, o sistema de transporte público inteligente em Goiânia, o sistema de segurança pública em São José dos Campos e a nossa bilheteira móvel, que é o M-Money, M-Commerce, que a gente fechou com o Peru, que é bastante interessante também, que é uma plataforma que integra a M-Commerce de uma maneira única, que foi bastante discutida em Barcelona. Então, eu acho assim, ok, a gente está falando de crise, mas é em tempos de crise que temos que se reinventar. Então, ficamos satisfeitos de estar aí bem representados em Barcelona, falando de inovação, e eu acho que é a receita, focar em inovação para tentar alavancar os resultados, né? Eu conversei com Carla Bellitardo, vice-presidente da Ericsson. Muito obrigado, Carla. Obrigada, Renato.